Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui ter uma conversa mesmo. Tô aqui tomando um cafezinho e vim aqui conversar e falar um pouquinho sobre tudo que eu aprendi depois dos meus 35 anos. Que já não são mais 30, são 35, na verdade são 36, né? Mas tudo que eu aprendi depois dos 35 anos é o que eu vou falar nesse vídeo. E eu já começo com uma frase bem clichê que eu deixei tudo aqui anotado, tá? E eu começo com uma frase bem clichê que é: dê valor ao tempo. Parece bobo falar isso, né? Mas você que tá me assistindo, que tem 18, que tem 20 anos, talvez tenha menos, tenha 15, dê valor a seu tempo. Não desperdice com coisas banais, com coisas que não te levam pra frente, com coisas que não te fazem crescer nessa vida. O tempo é muito importante e a gente fica, quando a gente é criança, naquela ansiedade de, nossa, quando eu vou fazer meus 15 anos? Aí depois, nossa, quando eu vou fazer 18? Ah, mas depois quando eu fizer 20? Sabe aquelas idades assim que parece que são assim, aquelas metas que a gente precisa atingir na vida, que são idades que a gente, quando eu fizer X idade, vai ter um marco lá, alguma coisa. E pra mim sempre foi isso, sabe? X idade tem que fazer tal coisa, tal idade tem que fazer. E aí quando a gente passa ali dos 18, que é o tão sonhada maioridade, parece que o tempo começa a passar mais rápido e essa impressão que a gente tem. Talvez as responsabilidades, né, a vida em si, ela comece a exigir mais da gente e a gente passe a trabalhar, fazer as nossas coisas, a estudar mais e tal, e parece que o tempo ele passa de uma forma diferente, né? Não que o dia deixe de ter as 24 horas, não, ele sempre vai ter, mas a gente começa a se ocupar mais. E a vida de adulto nos exige isso. A gente, né, começa a trabalhar, começa a olhar para outras coisas. Quando vê, a gente acorda cedo, quando vê é de noite, depois no outro dia de novo é cedo e de noite e a gente não vê o tempo passar. E aí o tempo passa, passa e passa muito depressa. Quando vê é janeiro de novo, depois logo é Natal, depois passa, a gente já tá na metade do ano, depois é Natal de novo e a vida passa. E a cada Natal, a cada janeiro, a cada inverno, a vida passa. E a vida passa muito rápido. Por isso que é muito importante a gente dar valor ao tempo. Essa é assim a primeira dica que eu dou, né, da gente valorizar o nosso tempo. A segunda dica que eu quero dar, ela tá muito atrelada a essa primeira, porque ela também tem relação com o tempo, que é tudo passa. E de verdade, gente, tudo, 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 absolutamente tudo na nossa vida passa. Sabe quando a gente analisa a vida e a gente vê um eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele tem, né, altos e baixos, né? Ele é sempre assim, ele é sempre lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E o eletrocardiograma, ele é justamente assim porque é o nosso coração batendo. É a vida existindo. Porque se a gente for fazer um eletrocardiograma e ele tiver uma linha contínua, a gente morreu. A linha contínua é a morte. Então, a nossa vida, ela precisa ser de altos e baixos, né? Igual um eletrocardiograma, de fato. E tudo passa. Qualquer dificuldade que a gente tenha, qualquer momento de alegria, a gente tem que ter a consciência de que aquilo vai passar. A gente não vai estar sempre sorrindo e a gente não vai estar sempre chorando. E isso é uma das coisas, junto com aproveitar o tempo, é ter a consciência de que tudo passa. A nossa juventude passa, os bons momentos passam, muitos amores passam, amigos passam e a nossa família passa. Os nossos pais passam. Passam no sentido de que nem sempre vão estar conosco, né? A nossa vida, ela é breve, embora muitos digam, nossa, mas tem gente que chega aos 100 anos, pensa viver 100 anos. Só que quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a perceber que passa rápido e as pessoas se vão.
Então elas passam. Mas o mais importante é que eu quero que você entenda é que aqueles momentos de agonia, aquele problema que a gente tem ou aquela felicidade, tudo isso vai passar. Se hoje tu tá vivendo uma fase ruim, que não tá legal, tá difícil, um emaranhado, eu não consigo sair disso, lembra que isso também vai passar. Se hoje tu tá num momento de alegria, diz, meu Deus, a minha vida tá maravilhosa, ela tem que continuar assim, cuidado. Se prepare, porque também passa. E eu não tô aqui querendo dizer assim, nossa, tua vida tá uma maravilha, amanhã vai estar ruim, horrível, né? Não, não é isso. Mas aquele momento que tu tá desfrutando, tu tem que ter a consciência de que ele vai passar e tu tem que estar preparada pelo próximo. Lembra do eletrocardiograma? Lembra? Sobe e desce, a vida é assim. Se a gente às vezes está muito feliz, acontece um problema, um tropeço, se tu sabe que teu momento bom também passa, tu vai saber lidar melhor com aquele problema. Porque aí tu vai saber, ah, não, isso aqui também vai passar, daqui a pouco eu tô feliz de novo, daqui a pouco a minha vida tá dando certo de novo. Por isso que é muito importante saber que tudo passa. Outra dica é também muito clichê, todo mundo fala disso, mas é beba água. Simples assim, beba água. Cuide da saúde e beba água, porque a água é muito importante. Ela inunda nossas células, ela ali faz elas se renovarem, se regenerarem. Ela é importante para os nossos rins, ela é importante para o intestino, para o estômago, para todo o nosso organismo, para o cérebro. A água é muito, muito, muito importante. Se a gente tem pouca água no nosso organismo, muitas vezes o nosso organismo precisa da água e para que ele não desidrate de uma forma brusca, ele vai procurar água em locais que ela esteja, mesmo que de forma diminuída, armazenada. E o nosso organismo pode, inclusive, absorver água do intestino quando já está tudo lá processado. Então, para que a gente não precise absorver a água do intestino depois que ela já passou, né, pelo processo ali de aproveitamento, é muito importante que a gente mantenha o nosso organismo sempre hidratado. Não quer dizer, ai, nossa, tu é obrigado a beber 2 litros de água. Não. Tu vai beber quantidade suficiente até o momento que tu se sinta hidratado. Né? Se é 2 litros, se é 1,5 litro. Enfim, cada um tem que saber ali da quantidade que é importante para si, mas não deixe de beber água. Outra dica que é também muito clichê é nem sempre a grama do teu vizinho é mais verde que a tua, tá? Lembre-se que a grama do vizinho pode ser sintética. Então, sabe aquela questão da gente se comparar, de a gente achar que a vida do outro é melhor, de a gente achar que outra pessoa tá se dando melhor e a gente não tá? Porque justamente, né, quando a gente chega nessa idade dos 30, 35 anos, a gente acha que a vida tem que estar já quase pronta, né? Por isso que muitas pessoas, inclusive, entram em depressão ou entram naquela crise dos 30 anos. Meu Deus, e agora eu já tenho 30 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não fiz nada ainda. Então, assim, a gente não pode ficar se comparando, né? É o mesmo, a mesma comparação que a gente faz às vezes nas redes sociais, né? Eu não posso me comparar com a vida de uma influencer, de uma influenciadora que está lá há muito tempo, né? Que ela ganha a vida com isso. Então ela vai mostrar a vida dela com base nos patrocínios, na vida que ela precisa mostrar. Não quer dizer necessariamente que a vida dela seja exatamente da forma que ela mostra. Então a gente não pode ficar se comparando. Ah, porque a vida da fulana é perfeita. Nossa, olha só os lugares que ela visita, onde ela vai, o que ela come. Quem falou que a vida dela é assim a todo momento? Né? A gente não sabe se ela não tem momentos ali de tristeza, que ela se tranca no quarto, que ela senta, que ela chora. Né? Isso a gente não fica sabendo. E às vezes, se a gente olhar pro lado, a grama do vizinho tá melhor, ela pode ser sintética. Não necessariamente quer dizer que o vizinho esteja sempre lá cuidando da grama e regando. E aqui eu não tô falando de grama. Quer dizer que se a grama do vizinho tá melhor, de repente ele tem mais tempo que eu, né? E daí vem aquela história, né? Ah, mas nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não, tem sim. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas eu não tenho nenhum filho, né? Ou meu vizinho não tem nenhum filho e eu tenho 3. É óbvio que as minhas horas vão passar diferente das deles. Talvez ele vai ter mais tempo para cuidar da grama dele do que eu. Eu não vou conseguir nem olhar para o meu jardim, para minha grama. Então é por isso que a gente não deve se comparar. Tomar um golinho de café. Outra dica que eu trago aqui: mude de opinião. Gente, a gente não precisa viver a vida inteira
porque a gente deu uma opinião, tem que manter aquela opinião o resto da vida. Não, porque a minha opinião é essa. Eu não quero entrar no mérito da política aqui, porque é muito complicado, né? A direita, a esquerda, né? Hoje em dia tá muito complicado a questão da política, mas não é isso. Mas se tu tem uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, tu pode mudar tua ótica, tu pode mudar tua opinião, pode mudar de opinião, não precisa necessariamente manter sempre a mesma, porque às vezes a gente fica naquela, ah, não, mas é que eu falei isso, agora eu não posso mudar. Pode sim e deve, porque conforme o passar do tempo, a gente tem a visão das coisas e ela vai mudando, né? Tem gente que, nossa, eu quero ter um carro, sei lá, vermelho. E daqui a pouco a pessoa pensa, nossa, mas vermelho suja muito, eu não quero mais ter um carro vermelho, eu acho que é melhor um carro branco, um carro cinza, sei lá, a cor que suja menos. É mudar de opinião, né? Não quer dizer que tu tenha que viver a vida inteira com aquela opinião. E é saudável. E é saudável e é admirável a gente poder mudar de opinião. Então, sempre que tu puder, muda a tua opinião, cresça, se desenvolva. E aí tu pode ter, né, assunto para todos os tipos aí de tema. Tu pode entrar no assunto, pode dar a tua opinião e pode dizer, olha, eu tinha a opinião X, hoje eu tenho a Y. E tá tudo bem, né? E ninguém vai te julgar por isso. E se julgar, deixa julgar, é a visão do outro, não a tua, né? Outra dica que eu venho trazer para vocês é: amigos são poucos, e os poucos que você tiver, valorize. E aqui eu vou te dizer que amigos de verdade, tá? Aquele amigo que só de te olhar ele sabe como tu tá. Aquele amigo que é sincero contigo. E se ele te olhar e disser assim, poxa, mas tu engordou, será que não era melhor de repente tu cuidar da alimentação, fazer alguma dieta e tal, pra te ficar melhor, pra te cuidar da tua saúde? Aquele amigo que vai te olhar e vai dizer assim, olha, tu faz o que tu quiser da tua vida, mas eu acho que essa pessoa aí não tá te fazendo bem. Sabe aqueles amigos assim de oportunidade, amigos de interesse, ou amigos temporários? Esses não são teus amigos. Eles vão ser teus amigos enquanto tu estiver naquela condição que esteja favorecendo eles. E essa é a verdade. Tem pessoas que elas se aproximam de ti por tu oferecer alguma coisa para eles em troca, né? Nossa, agora ela tá frequentando tal lugar, eu vou ser amiga dela, daí eu também vou poder entrar em tal lugar, já que ela tá frequentando lá, é um lugar que eu não tenho muito acesso, ela tem, eu vou ser amigo dela. Ou, ela tem dinheiro, ela tem uma boa condição, vou ser amigo dela porque eu quero abrir um negócio aqui e de repente ela me ajuda aí com algum valor. Então, se eu entrar na amizade e convidar ela para ser minha sócia, quem sabe ela aceite. Ou ainda, ela sabe fazer alguma coisa, né? De repente eu vou tentar ser amiga dela ou vou me manter nessa amizade pra usufruir disso. E aí quando tu oferece o que tu tem, né, pra dar e que a outra pessoa tem interesse e daqui a pouco ela não precisa mais de ti, tu deixa de ser amiga. E não é assim. Tudo bem, pessoas vão e vêm, tudo passa, como eu acabei de falar antes. Mas aquele teu amigo de verdade que te olha, te aponta o dedo, te ajuda a crescer, que faz crítica construtiva, esses são muito poucos. E a gente deve valorizar. Valorize e mantenha por perto pessoas que te engrandecem, enaltecem, que te fazem crescer, que te dão opinião construtiva, que são verdadeiros. Esses merecem ficar do teu lado. E esses merecem ser valorizados. E digo mais, eles são muito raros. Mantenha-os por perto. Mais uma dica é: o passado não te define. E essa é uma grande verdade, porque tu pode ter vindo da favela, tu pode ter vindo de um lugar rico, tu pode ter passado fome, tu pode ter tido as melhores condições, tu pode ter tido uma família estruturada, tu pode ter sido abandonado e ter morado num orfanato, tu pode ter tido uma família desestruturada, ter vivido no meio do caos, dos vícios, ter vivido na rua. Não importa. O que importa é o que tu vai fazer com o que a vida fez de ti, né? Então, se tu teve um passado muito difícil, esse passado não te torna o que tu é hoje. Ele pode te ajudar. Ou talvez, dependendo de como esse passado tiver influência na tua vida, tu pode hoje escolher ter uma vida boa e fazer com que esse passado te engrandeça, ou se manter no passado e continuar da mesma forma. Só que o passado nunca vai te definir, porque o passado ficou para trás.
Se tu resolver manter o passado na tua vida e tornar ele o teu presente, tu fica lá no passado. E aí tu não cresce, tu não evolui e a tua vida fica estagnada. Agora, se tu resolve fazer daquele passado um degrau ou uma propulsão na tua vida, aí tu decola. E aí aquele teu passado ele só vai servir de exemplo e vai te mostrar onde tu nunca deve frequentar ou para onde tu nunca mais deve voltar. E aqui não é no sentido físico, não é revisitar o passado nos teus pensamentos, ou como tu foi tratado. Então o teu passado ele não vai te definir, ele não te define. Tem pessoas que tiveram uma infância muito difícil e conseguiram hoje ter uma bela carreira, se formaram, virou médico, virou advogado, virou administrador, virou lojista, virou empresário, enfim. Tem pessoas que inclusive nem estudo não tiveram, foram muito difíceis, passaram fome e hoje empregam muitas pessoas. Hoje matam a fome de muitas pessoas. Então aquilo não define nada. E tem gente que lá no passado nasceu, como a gente fala, em berço de ouro, teve de tudo e hoje não tem nada. E hoje vive uma vida indigna até, posso dizer. Tem gente que hoje mora na rua e foi empresário, foi dono de empresa. Então o teu passado não te define. Outra dica que eu venho trazer aqui é cuide da sua saúde. E ela vem muito alinhada com a questão de tomar água, né? Porque se a gente toma água, a gente também está de alguma forma cuidando da nossa saúde, né? Mas cuidar da saúde não é só tomar água, né? A gente tem que, de vez em quando, visitar um médico. E não é aqui ficar procurando doença, eu sou hipocondríaco, preciso tomar um remédio, preciso ir no médico. Não. Mas é de vez em quando visitar um médico, ver se tá tudo bem, fazer os exames regulares, quem é mulher visitar o ginecologista, quem é homem visitar um urologista, né, a partir de X idade. É muito importante a gente ter atenção e olhar para nós, interpretar, entender o nosso corpo, porque ele dá sinais. E às vezes é um pequeno sinal, tu pode descobrir uma doença que daqui a pouco, anos depois, anos mais tarde, ela pode se tornar algo muito mais grave. E daí, se tu tem aquele feeling de olhar pro teu corpo, de entender o que ele quer dizer, às vezes tu consegue detectar a doença tempos antes, né? Então é importante a gente, naquelas coisas, né? Fazer um exercício, tomar água, não comer porcaria e tal. Mas, né, esses dias eu postei um short aqui, quem é que não gosta de uma fritura, né? Todo mundo gosta. Então, a gente pode sim comer uma besteira, comer uma porcaria, comer um açúcar. Ninguém proibiu, tu nunca mais pode comer na vida. Mas tudo que é em excesso faz mal. Então, a gente pode comer de tudo, mas não comer tudo, né? Pode comer de tudo, mas não tudo. Então, pode comer um docinho de vez em quando, pode comer uma fritura de vez em quando, mas não todos os dias. Então, isso é cuidar da saúde, isso é se amar, né? E se priorizar. Isso é o mais importante. Então, se tu prometeu alguma coisa, tu deve cumprir. Deve fazer de tudo que tiver ao teu alcance para poder cumprir. Né? Mas eu não consegui. Ok, imprevistos acontecem, momentos em que a gente, né, alguma coisa ali no meio do caminho aconteceu, eu não pude, tudo bem, tem uma justificativa. Mas agora, tu ser uma pessoa irresponsável é uma pessoa que não inspira confiança. E ninguém dá credibilidade para quem não é responsável e para quem não é confiável. Então, responsabilidade sempre em primeiro lugar. Uma das coisas que eu aprendi também ao longo dessa minha vida é muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. E eu sei que isso às vezes gera um pouquinho de conflito, porque às vezes a gente entra, né, em algumas discussões porque a gente sabe que a gente tem razão. Só que se tu entra numa discussão com uma outra pessoa e que ela quer ter mais razão que tu, e às vezes ela não tem razão, mas ela não abre mão disso e ela acha que ela tá com a razão, a conversa vai ficando tão acalorada a ponto de acontecer uma discussão. E muitas vezes a discussão ela vai tirar a tua paz, porque tu sabe que tu vai estar certa e a pessoa vai achar que está certa. Ou vice-versa, às vezes a gente quer demonstrar ali um ponto de vista e acaba entrando numa discussão porque outra pessoa não aceita. Então eu digo que muitas vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então, se a pessoa afirma, mesmo tu sabendo que ela está errada e tu mostrando o teu ponto de vista e ela não vai querer aceitar, tudo bem, tá tudo certo, legal, fica com a tua razão e eu fico com a minha paz. E isso dá uma paz, dá um alívio dentro da gente que é assim, é surreal. Então pensem, sempre prefiro manter a paz do que a razão. Mais uma dica, e talvez essa seja polêmica, porque muitas pessoas vão pensar, né,
não é bem assim. Dinheiro não é tudo, mas ele é importante. Quando a gente vai avançando na vida, a gente acha que dinheiro é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que ele é a prioridade e que ele deve ser a prioridade, porque sem ele a gente não consegue fazer praticamente nada. De fato é verdade, dinheiro é importante, dinheiro é energia, e com o dinheiro a gente compra muitas coisas e resolve muitas coisas, né? A gente precisa do dinheiro para adquirir coisas, para adquirir casa, para adquirir um carro, para pagar os estudos, né? A gente vive em um sistema em que o dinheiro, sim, ele gira em torno de tudo isso. Mas ele não é tudo. E ao longo dessa vida eu percebi que muitas vezes a gente tem dinheiro e a gente é infeliz. Muitas vezes a gente tem dinheiro e a gente não tem saúde, então não adianta nada, porque o dinheiro não compra a tua saúde. Tu pode ir nos melhores hospitais, contratar os melhores médicos e pagar pelos melhores exames ou pelo melhor hospital. Mas se a tua saúde está debilitada a ponto de que nada disso resolve, dinheiro nenhum no mundo vai fazer a tua saúde se restabelecer. Porque quem faz a tua saúde se restabelecer é a tua força de vontade. E se tu não tiver força de vontade ou a tua doença estiver muito avançada, não é o dinheiro que vai resolver. E em momentos de tristeza, às vezes a gente também, né, pensa, dinheiro compra tudo, né? Muitas vezes pensa, compra até a felicidade. E eu garanto que dinheiro não compra felicidade. Ele pode comprar a tua felicidade momentânea. Aquele momento de satisfação que tu diz assim, hoje eu tô me sentindo um pouco chateada e tal, triste, frustrada. Eu vou na loja e vou comprar uma blusinha, ou eu vou na loja e vou comprar uma roupa, vou no mercado e vou comprar um doce para me satisfazer, vou tomar um café na padaria ou ir num café, enfim. Mas ele vai te animar ou vai te fazer tu se sentir feliz por aquele momento enquanto tu estiver usando ele. Quando ele satisfazer aquela tua felicidade momentânea, é que tu vai entender que o dinheiro não é tudo. Porque se tu estiver tão triste, tão frustrado, o teu pico de felicidade ele vai durar só enquanto tu estiver adquirindo aquele bem. E daqui a pouco tu volta pra casa e tu começa a refletir e olha pra tua roupa nova e tu diz, legal, comprei a roupa nova, ok. Mas eu continuo me sentindo triste ou me sentindo frustrado. E agora? O que mais que eu vou precisar comprar com esse dinheiro que eu tenho para poder me satisfazer? E vira um looping, porque eu preciso estar sempre me presenteando, eu preciso estar sempre me recompensando, mas eu não consigo encontrar a felicidade. Então, eu garanto para vocês, quem ainda não chegou nessa idade, ou talvez quem já passou, sabe, dinheiro não compra felicidade. Ele te dá momentos, tá? Ele te proporciona momentos de felicidade, mas ele não compra. E é lógico, e eu não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro não te facilita as coisas. É lógico que facilita. É lógico que sim, eu consigo comprar as melhores coisas, as melhores marcas, a melhor qualidade. É lógico que sim. Não vou nem comparar. Sei lá, uma blusinha de R$ 10, que eu vou lavar uma vez, ela vai encher de bolinha e vai descosturar. E uma blusinha da marca X lá, que ela ficou intacta, perfeita depois que eu lavei. Não é isso que eu quero comparar. Eu quero dizer que tem momentos que o dinheiro não compra. Principalmente a saúde. Por isso que eu falei antes que é muito importante a gente ter saúde, valorizar e cuidar da nossa saúde, porque o dinheiro não vai comprar. Ele vai ser um facilitador, mas não quer dizer que ele vai comprar a tua saúde. Ele é responsável, o dinheiro, pelo nosso bem-estar e pelas nossas conquistas. Isso sim, ele nos ajuda. Mas de nada adianta tu ter um monte de dinheiro e tu não saber o que tu quer fazer com ele. Então tu tem que ter muito isso em mente, saber o que tu quer para te poder usar ele da melhor forma, né? E valorizar aquelas pequenas coisas que parece bobo falar, mas assim, se a gente não parar para pensar e a gente não se dar conta, tem tanta coisa assim que é minúsculo, mas nos traz assim um tanto de felicidade, um tanto de bem-estar que é ouvir a chuva caindo, sentir o cheiro da chuva, né? Tem gente que fala, né, vai ter os cientistas aqui de plantão, biólogos que vão dizer, mas é tal substância que quando molha entra em contato com o ar, não sei o quê, mas é o cheiro da chuva. E a sensação é muito boa. Hoje tá bem friozinho aqui, tá até de jaqueta. E tô aqui com uma mantinha, ó, aqui nas minhas pernas, porque tá bem friozinho. E que coisa boa eu poder sentir esse conforto da minha casa, que não é de luxo, é uma casa simples. Mas eu tô aqui sentindo esse conforto e tô dizendo, nossa, que bom. Se eu tivesse dinheiro, eu tava com um ar-condicionado. Se eu tivesse dinheiro, eu teria uma lareira aqui na minha frente me aquecendo, mas eu não tenho. Mas eu tô desfrutando desse meu momento da melhor forma possível. E é uma coisa que o dinheiro aqui não vai comprar. Esse é meu momento que eu tô aqui com vocês.
Porque, inclusive, esse vídeo é de graça, você está assistindo ele de graça. Então, tem muitas coisas que o dinheiro ele não é capaz de comprar. Tantas outras, com certeza, sim, ele é muito importante. Mas essas aqui não. E a minha última dica, que não é menos importante que as outras, inclusive eu julgo ela uma das mais importantes, e ela vai de encontro com o que eu estava falando agora, é, depois de um certo tempo, e depois dos 30 anos, 35, a gente entende que nada é melhor do que o conforto da casa da gente. Sabe aquele momento assim de chegar em casa, tirar aquela roupa que às vezes tá meio desconfortável do dia, que às vezes não foi legal, tirar aquele calçado, poder botar a nossa roupa de mendigo, que a gente costuma falar, né? Aquela roupa bem velha, bem confortável, tá em casa no conforto, preparar uma comidinha boa, um café, ou às vezes até quem gosta de tomar o seu vinho e poder desfrutar do conforto da nossa casa, ter aquele cantinho assim que tu possa sentar, ver uma TV, ouvir uma música, assistir um vídeo. Não tem dinheiro que pague isso. Estar no conforto da nossa casa. E aqui eu não falo de conforto de casa luxuosa ou a melhor casa. Estar na tua casa. Sabe quando a gente viaja? É maravilhoso viajar, conhecer lugares novos, a gente poder ver outras culturas, ver paisagens, ver locais, arquiteturas, enfim, é maravilhoso viajar. Mas voltar para casa da gente também a gente dá um valor para as nossas coisinhas, para o nosso jeitinho. E isso, assim, também é muito importante. Então, é uma das coisas também que eu aprendi a valorizar depois dos 35 anos. Porque eu vou dizer para vocês que antes disso, pouco me importava o lugar onde eu tava, onde eu ia dormir. E, se eu tava num hotel, se eu tava na casa de uma amiga, enfim. Não me importava muito. Mas com o passar do tempo, eu passei a dar um valor, assim, pra esse meu cantinho, pra esse meu lugar, assim, que toda vez que eu volto para ele, é como se fosse um abraço, sabe? Poder entrar dentro de casa, como eu falei, né? Botar a minha roupa velha e poder estar aqui, fazer as minhas coisas do meu jeito, é muito gratificante. E são isso, então, as lições aqui, o que eu aprendi nessa minha vida. Tem muitas outras, né? Que a gente vai refletindo, vai entendendo, vai aprendendo. E eu posso garantir para vocês que é muito bom viver. E é muito bom poder se dar conta de tudo isso, sabe? Porque às vezes, como eu falei, né, a vida passa, a correria do dia a dia, a gente acha que não aproveita o tempo, de fato, né? Muitas vezes a gente acaba deixando ele passar. E quando a gente se dá conta que já passou tanto tempo e às vezes tu queria ter feito alguma coisa lá atrás e tu não fez, é aquela corrida contra o tempo, né? Porque o tempo vai passando, a nossa idade vai aumentando e tem coisas que a gente vai perdendo a mobilidade, vai perdendo a paciência, vai perdendo a vontade, o jeito. Tu chega no lugar que tu queria, às vezes não é mais igual. Eu já falei, né, em um outro vídeo, se vocês quiserem assistir, sobre a gente revisitar os lugares, né, que nos fizeram felizes na infância, no passado. A gente não deve revisitar esses lugares porque a nossa consciência muda e a gente chega lá e se decepciona porque o lugar parece que mudou, mas na verdade é a gente que mudou, a nossa mente mudou, o nosso olhar mudou para as coisas e a gente vai passar a olhar aquilo com outro olhar. Então é bom não revisitar e deixar ele só guardado aqui dentro, que é muito mais legal. E eu espero que então que esse vídeo te ajude de alguma forma a refletir, a talvez se identificar com alguma coisa. E se tu quiser deixar um comentário pra gente aí trocar uma ideia, tem os comentários aqui, é o espaço então que a gente pode trocar uma ideia e falar sobre essas percepções, né? E talvez se tu lembrou de alguma outra aí que eu não mencionei, que tu tem também percebido, escreve aí pra mim que aí eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.